Boa tarde. Obrigada, Marcelo. E também fazer um reconhecimento público aqui, porque todos os municípios, estados, têm a sua dificuldade na gestão previdenciária. São Paulo, município extremamente grande, e é um exemplo, resgatou recentemente, como ele falou, no final do ano passado, o certificado de regularidade previdenciária de forma administrativa. Foi lá, regularizou critério por critério que estava irregular. Então, parabenizar a Márcia Ungarretti, que está à frente lá do município, o Marcelo, e toda a equipe do município de São Paulo, porque, de fato, o certificado de regularidade previdenciária atesta que o ente federativo está adotando boas práticas de gestão previdenciária. Com isso, dá mais segurança na gestão do regime próprio, dá mais segurança para os servidores, tanto para os atuais aposentados e pensionistas, quanto para aqueles que estão hoje contribuindo mês a mês e querem ter a garantia de um benefício no futuro. Então, parabenizar o Estado, ao município de São Paulo. E esse movimento, Marcelo, do município de São Paulo e de alguns outros entes federativos, que já vinha ocorrendo antes mesmo do julgamento pelo STF do tema 968, que concluiu pela constitucionalidade do CRP, que nos motivou a instituir um plano de regularidade previdenciária, que é o que nós vamos tratar no painel desta tarde. Então, já vinha ocorrendo esse movimento, antes desse julgamento, dos entes federativos, dos gestores públicos, dos dirigentes, conselheiros, servidores do RPPS, essa conscientização da importância do CRP administrativo. E esse movimento vinha ocorrendo, como aconteceu então com o município município de São Paulo, dessa regularização, e um movimento extremamente positivo para essa regularização. E vamos iniciar aqui falando sobre essa decisão do STF, que para chegarmos no plano de regularidade previdenciária, para vocês entenderem aonde há essa previsão desse plano de regularidade previdenciária que o Ministério da Previdência Social vai instituir brevemente. Então, lembrando de um julgamento que foi concluído no final do ano passado pelo STF, de uma ação judicial, de uma discussão judicial, que já tramitava há praticamente 2 décadas. Então, para quem acompanha eventos há bastante tempo, deve lembrar de alguns painéis que discutia sobre o tema 968, a constitucionalidade do CRP, que o STF estava apreciando essa ação, esse tema, e a qualquer momento poderia ser pautado esse julgamento. E aí, com esse tema em discussão no STF, acabou também motivando alguns entes federativos buscarem o Poder Judiciário para obter um CRP judicial. Porque até então o STF não tinha decidido se era constitucional ou não o papel da União em fiscalizar, em emitir aquele CRP. Aí, o que ocorria? Tinha um impedimento ou alguma irregularidade que impedia a emissão do CRP do ente federativo, ele ia lá para o Poder Judiciário e pedia uma liminar. E aí, o que o juiz singular expressava? Dava a liminar por conta que o tema ainda estava sendo apreciado pelo STF. Então, era muito fácil conseguir uma liminar para obter o CRP. E assim ia se estendendo e aumentando o número de entes federativos com CRP judicial. Nós chegamos a aproximadamente 800 entes federativos com o CRP judicial, de um total, hoje, de aproximadamente 2.130 entes federativos com regime próprio. Então, em percentual, já estava bastante elevado. E a cada ano isso aumentava. Cada mês recebíamos alguma ação nova, chegava final do ano, vinha lá em dezembro, especialmente, umas 20 novas ações pedindo CRP,
e estava aumentando cada vez mais. Então, chegamos a esse número aproximado de 800 entes federativos com CRP judicial. Só que, antes mesmo do STF, né, pautar esse julgamento, né, como falado e dado exemplo aqui do município de São Paulo, nós começamos a reforçar a importância da regularidade previdenciária. Então, criou-se esse movimento de os entes resgatarem o CRP administrativo. Ah, porque caiu a decisão judicial? Não, não havia caído ainda, mas porque eles entenderam a importância que tem o certificado de regularidade previdenciária emitido de via administrativa para todos, né? Para o ente federativo, para a população, para o servidor, para o regime próprio como um todo. Aí esse julgamento, então, ele foi concluído no final do ano passado, em dezembro, né, saímos perdendo, né, de 3-0, então estava em 3-0, né, os primeiros 3 votos foram pela inconstitucionalidade desse papel da União, e procuramos, então, a AGU, né, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que atua na defesa em nome da União, nas defesas judiciais, e apresentamos, então, à AGU os dados, né, os números dos que têm CRP judicial, dos que tinham, à época, CRP judicial, e os números deles, os números que refletiam a gestão daqueles regimes próprios. Conversamos com praticamente todas as assessorias dos ministros, né, fomos juntos com a AGU lá, montamos um relatório com esses dados, com esses números, e conversamos diretamente com as assessorias dos ministros. E, basicamente, o que nós manifestávamos? Porque a questão legal, o fundamento legal do CRP, que iniciou com o decreto de 2001, depois com o fundamento das competências da União, pela Lei 9717, ou com a redação da Lei 13.849, depois com o reforço da Emenda Constitucional 103, isso o ministro sabe, né? Então, a questão legal, normativa, a base constitucional, muito embora nós apresentamos também, mas isso o ministro sabe, as assessorias conhecem o fundamento. Então, nós reforçamos, e foi o que consideramos, né, até pela fala deles, que foi fundamental para o êxito, né, e por essa virada em o STF declarar constitucional o CRP por 7-4. Né, começamos perdendo de 3-0, depois veio o primeiro voto divergente do ministro Flávio Dino, mas o que carregou o voto depois foi o do ministro Barroso, e inclusive o Dias Toffoli, ao final, mudou o voto dele, que era pela inconstitucionalidade, depois ele mudou para constitucionalidade. Então, fechou em 7-4. E aqui, então, alguns dados que nós levamos para eles, e constou, inclusive, no voto. Tá? No voto do ministro Barroso, um dado extremamente importante: mais de 62% dos entes que possuem decisão judicial em seu favor, identificados como determinadores do CRP judicial, estão classificados na nota D do pior patamar classificatório. O que ele quis dizer com isso, ministro, no seu voto? O D é do ISP. Então, eles consideraram, inclusive, os indicadores de gestão previdenciária que são divulgados pelo Ministério da Previdência Social. Então, os números não negam, né? Quem tem o CRP judicial, 62% é classificado na pior nota, no pior patamar do ISP, que é aquele índice que é divulgado todos os anos ao final de cada ano. Então, dados assim, e esses dados constam lá no nosso site, vocês podem consultar também, e além de outros dados também que nós levamos a eles. Porque, via de regra, esses aproximadamente 800 entes federativos que detêm um CRP judicial, eles procuravam o Poder Judiciário, via de regra, por apenas um critério:
mais de 80% em razão do caráter contributivo. Então, estava em atraso, município, estado não queria parcelar aquele débito e conseguia eliminar e depois mesmo que não parcelava, né? Só que, além de não pagar e parcelar, ainda deixava de cumprir vários dos outros critérios, porque o CRP estava garantido. Então, carregava, né, motivava uma piora na gestão previdenciária como um todo, o fato de ele deter esse CRP judicial. Então, vale a pena, tá? Vale a pena vocês acessarem o acórdão publicado dessa ação, desse tema 968, porque ele está bem completo e ele traz bastante dados e bastante informações de fato que motivaram esse julgamento, né, pela constitucionalidade do CRP. E esse aqui é um exemplo, então, do que o ministro Barroso constou no voto dele. Aqui é um quadro, né, também levamos gráficos e quadros, né, aqui, CRP administrativo é o que está em azul e o CRP judicial é o que está em vermelho. Aqui é o A no ISP, e aí vejam aqui o D no ISP, apenas 9% com o CRP administrativo e praticamente 40% com o CRP judicial. Então, fica bem claro para ver como o CRP judicial incentiva a piora nos índices de gestão previdenciária. E nas razões de decidir, né, do voto, constou, ao final, expressamente, recomenda-se ao Poder Executivo Federal a oferta de um plano para regularização dos regimes próprios dos entes subnacionais. Porque a ideia do Ministério da Previdência Social nunca foi que esses entes federativos, que à época eram aproximadamente 800, ficassem sem o CRP da noite para o dia. Porque sabemos que o CRP é esse certificado de regularidade previdenciária indispensável para recebimento de recursos, né, verbas federais, firmar convênios, empréstimos, né? Então, o objetivo não é que esse ente perca da noite para o dia, mas sim viabilizar um plano para que ele regularize a questão previdenciária, regularize as pendências que existem para que ele venha a resgatar o CRP administrativo e ter uma regularidade previdenciária. Agora, esse plano é plano de regularidade previdenciária, não é um plano simplesmente de emissão de CRP. Então, os entes vão ter que demonstrar boas práticas de gestão previdenciária para conseguirem alcançar e também permanecer nesse plano que nós vamos falar logo em seguida. Aqui, especificamente, alguns números de São Paulo, tá? Nós temos, aqui no estado de São Paulo, 221 regimes próprios ativos e, atualmente, 19,45%, são 43, tem CRP judicial, tá? 43 ainda com o CRP judicial. Não recebemos lá nenhuma decisão já que o judiciário tenha derrubado algum CRP judicial do estado aqui, de municípios do estado de São Paulo. Mas Brasil afora já recebemos algumas decisões já de baixa de CRP judicial. Então, para quem é aqui de São Paulo e tem CRP judicial, aqui são 43 que tem que buscar a regularização e a orientação também, né? Não esperem que venha a decisão judicial para cair o CRP, né, judicial. Já busquem a regularização desses critérios para não serem pegos assim de surpresa, né? E o outro impacto direto nos RPPS desse programa de regularidade previdenciária é a própria PEC 66. Né? Tão falada, a PEC 66 já é de 2023, a origem dela.
né, originou-se no Senado Federal. Ela mudou, né, a redação várias vezes, né, diversas vezes, desde a origem dela, desde a redação inicial dessa proposta, mas ela traz também, além do parcelamento, da reabertura, né, da abertura de um parcelamento e reparcelamento de débitos previdenciários, né, o que a emenda 113, em 2021, também fez isso, né, possibilitando parcelamentos e reparcelamentos em até 240 vezes. A redação da PEC 66 traz essa possibilidade em até 300 vezes. Né, com os mesmos requisitos que havia lá da emenda 113, que é o ente ter feito a reforma, cumprir com os requisitos que estão lá no artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias. E também, quando nós fomos provocados a nos manifestarmos sobre a PEC 66, antes mesmo do julgamento da constitucionalidade do CRP pelo STF, nós sugerimos ao Congresso, ao relator, à época, que incluísse também uma previsão de inclusão de um programa de regularidade previdenciária. E essa proposta do Ministério da Previdência Social foi aceita, e hoje, na redação da PEC, né, que já passou por as duas votações na Câmara dos Deputados, passou por uma votação do Senado Federal, agora aguarda-se a segunda votação. Aí consta lá no artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias que o ente federativo, né, esse artigo trata especificamente dos regimes próprios, pode parcelar os seus débitos em até 300 vezes, desde que comprove em até 15 meses, após a promulgação da emenda constitucional, ter aderido ao programa de regularidade previdenciária, junto ao Ministério da Previdência Social, e alterado a legislação que regulamenta lá os regimes próprios, que é ter feito a reforma, ter o regime de previdência complementar instituído e aqueles outros requisitos que já tem no artigo 115. Então, a ideia já havia, né, do Ministério da Previdência Social instituir esse programa, e ele consta também na redação, né, de forma expressa na PEC 66. E quando vai sair esse programa, né? Estamos aguardando a aprovação final da PEC, a publicação da emenda constitucional, que vai se originar a partir desta aprovação, para publicar a portaria, uma portaria que vai alterar a portaria 1467, e vai trazer, além de outras alterações e outras disposições, também instituir o programa de regularidade previdenciária. Então, imaginamos, né, que deva sair já agora, neste mês de agosto, né, esperamos que tenha a votação da PEC, né, que passe nessa segunda votação, que seja aprovada, e estamos lá já trabalhando internamente, tanto nos ajustes do sistema CADPREV, criando essas novas ferramentas, né, e possibilidades de inclusão do parcelamento especial em até 300 vezes, quanto toda essa parte de normatização, né, com essa minuta de portaria que já está pronta, já submetemos à consultoria jurídica do Ministério para ganhar tempo, para que tão logo seja publicada, então, essa emenda constitucional oriunda da PEC 66, já tenhamos logo a nossa portaria publicada também, para que os entes possam alcançar esse parcelamento, né, que alguns estão aguardando por isso, quanto também aderir ao programa de regularidade previdenciária. Então, estamos elaborando, né, como eu falei, o objetivo desse programa, então, é dar condições necessárias para os entes federativos resgatarem o CRP administrativo, mas também para os que têm, né, como o município de São Paulo,
ele também pode ser alcançado por esse programa de regularidade para ele se manter regular. O que estamos pensando nesse programa? Tá? Estamos estudando lá internamente, já estamos conversando com a nossa consultoria jurídica também, já discutimos no âmbito do CNRPPS, que é o Conselho Nacional dos Regimes Próprios e Previdência Social. É um conselho institucionalizado, previsto no decreto 10.188, e tem por competência deliberar e aprovar as propostas de normas que o Ministério da Previdência publica. Então, já discutimos esse plano no âmbito do CNRPPS também. E qual a ideia desse programa? Ele vai contemplar medidas de orientação e acompanhamento dos regimes próprios, sempre focado à simplificação das regras, né, simplificação dos procedimentos para a emissão do CRP. Vejam que há 3 anos atrás, para emitir um CRP, tinha 32 critérios. Hoje nós temos 22. Por quê? Porque afrouxou a exigência, porque ficou mais branda? Não, não isso. Porque nós estamos trabalhando na otimização e simplificação. Então, tem critérios que conseguimos consolidar as informações, tem critérios que o próprio sistema já faz o batimento em conjunto. Então, diminuímos no início do ano um critério. Agora, recentemente, há 2, 3 semanas atrás, fizemos uma outra revisão e baixou de 25 para 22. A verificação do Ministério da Previdência Social continua a mesma, mas para fins de verificação e cumprimento dos entes federativos, está ficando mais simplificada. Então, essa também é uma ideia do Programa de Regularidade Previdenciária, fazer essa simplificação. Fomento, objetivos desse programa. Fomento a melhoria da gestão e da sustentabilidade, né? Lembrando que o foco lá do acórdão do tema 968 foi equilíbrio financeiro e atuarial, né? Então, focado na sustentabilidade dos regimes próprios, que é a maior dificuldade dos entes federativos e regimes próprios, mas é um princípio constitucional que tem que ficar, tem que ser a busca de todos, né? Alcançar esse equilíbrio financeiro e atuarial, que é o princípio que consta lá no artigo 40 da Constituição. Então, a dificuldade existe, né? O maior desafio, né, que é a busca do equilíbrio financeiro e atuarial, é esse e tem que continuar sendo este, porque o objetivo é que tenhamos regimes próprios sustentáveis, né, para não onerar as contas públicas, não desequilibrar as contas públicas, e que tenhamos recursos necessários para pagar os benefícios previdenciários, que é a razão de existir da unidade gestora do regime próprio. Então, fomento a melhoria da gestão e sustentabilidade, acessibilidade a todos os entes, né, aqui é muito importante, porque não são só os entes federativos que hoje têm CRP judicial que vão poder aderir ao programa. Não são somente os entes federativos que desejam alcançar o parcelamento especial que vão poder aderir ao programa. Todos vão poder. Quem não quer o parcelamento especial, se precisar, ele pode aderir ao programa. Quem já tem CRP administrativo, se precisar, ele vai poder aderir ao programa. Então, ele vai ter a possibilidade de ser acessado por todos, claro que, caso necessário, né? Então, quem tem débito, quem não tem débito, flexibilidade e adaptabilidade, então, ele está sendo construído por módulos e fases que nós vamos ver no slide seguinte. Esses são os módulos, né, de acordo com cada situação que o ente vai precisar, né? Se ele quiser alcançar o parcelamento especial da PEC 66, ele vai ter que aderir ao programa de regularidade previdenciária, é uma condição. E,
Se ele quiser regularizar as pendências gerais de CRP, ele vai poder aderir a esse programa de regularidade previdenciária. Se ele tiver dificuldades de estruturação do RPPS para atendimento a normas gerais, por exemplo, é muito comum em estados, né, estabelecer a unidade gestora única, né, porque tem os poderes e fica separado, né? Então, fica segregado, um pouco faz uma coisa, um pouco faz outra. Os estados têm dificuldades até hoje de estabelecer, de fato, uma unidade gestora única. Então, eles vão poder alcançar também esse programa de regularidade. Equacionamento do déficit atuarial com aderência à situação financeira e orçamentária do ente. Vai ser feito também uma análise considerando a situação financeira e orçamentária do ente federativo para ver se aquele plano de equacionamento estabelecido naquele prazo que a portaria 1467 estabelece, se aquele plano de equacionamento está exequível, né? Porque quem já viu o plano de equacionamento, que começa com a alíquota 14, 15, depois vai para 30, 50, 70, não é um plano exequível, né? Então, para esses entes, né, que apresentarem dificuldade nesse equacionamento do déficit, vai poder também aderir ao programa de regularidade previdenciária. O Ministério vai fazer um acompanhamento especial nesses entes federativos. E a manutenção da conformidade, também os entes vão poder aderir a esse programa de regularidade para que o Ministério fique acompanhando a conformidade, se ele está de acordo, né, se ele está adotando as práticas de acordo com as normas também. Então, ele vai poder aderir a esse programa e, na prática, o que ocorre? Ele ganha um CRP emergencial. Tá? Ele vai aderir a esse programa de regularidade e ele, aderindo a esse programa de regularidade, é emitido um CRP emergencial para ele com prazo de 6 meses. Só que para ele ter direito a esse CRP emergencial, ele vai ter que parcelar todos os débitos. Ele não vai poder obter esse CRP emergencial se ele tiver débitos em aberto. Então, ele vai ter que pagar ou parcelar todos os débitos que ele tiver. Que é a fase geral introdutória para a resolução de pendências. Essa é uma fase do programa. Como falado, né, acessado por todos os entes que fizerem a adesão e pagarem ou parcelarem todos os débitos. Então, ele precisa ir lá, aprovar uma lei de autorização de parcelamento, cadastrar o parcelamento no CADPREV, vai ser analisado esse parcelamento, se ele estiver válido, vai ser emitido CRP emergencial. Então, é um plano de regularidade previdenciária, não é um plano de emissão de CRP emergencial. Então, não pensem que vai simplesmente ter a emissão de CRP emergencial se não tiver nenhuma contrapartida. Então, pelo menos os débitos têm que estar cadastrados lá no CADPREV. Não basta a lei autorizando, ele tem que estar lá cadastrado e validado pelo Ministério. Então, vejam também que essa é uma diferença também em relação a outros parcelamentos especiais, né, que não depende do Ministério, de associação, do CNRPPS, são projetos que nascem lá no Congresso. Então, agora, pelo menos, além da possibilidade de um parcelamento especial, nós temos, né, para fortalecer o segmento, esse programa de regularidade, né, a ser estabelecido no âmbito do Ministério. Fase intermediária, preparatória para resolver pendências restantes, né, com maior grau de dificuldade. Não adianta o ente federativo ir lá pedir, aderir ao programa, pedir um CRP emergencial para enviar os dados da matriz de saldos contábeis via SICONF.
porque é simples, né? Consolidar a contabilidade, fazer um envio que tem que ocorrer mensalmente. Então, essa fase aqui é para critérios com maior grau de dificuldade. Fase específica, focalizada, né? O ente apresenta, então, um plano de ação com cronograma e, após a aprovação, também contém prazos para execução. Aí são ações mais complexas, como essa do plano de equacionamento, por exemplo, ele tem que demonstrar um plano de ação. Ontem atendemos um ente federativo lá na nossa mesa de atendimento, que o problema dele é uma aplicação feita num fundo que fechou já, um fundo estressado. Então, foi uma aplicação que o ente fez, o RPPS fez em algum momento de forma indevida. Então, aquela irregularidade está lá. Só que ele vai ter que demonstrar, né, através de um plano de ação, o que eles têm feito para resolver. Inclusive, as ações internas, né, de instrução, de procedimento, para apurar a responsabilidade. Então, pode entrar nessa também. Fase de manutenção de conformidade. Por exemplo, município de São Paulo, está regular, CRP administrativo, então ele está com governança boa, estão com CRP 3, né? Nível 3, para a gestão, nível 3, né? Então está com uma governança boa e ele está demonstrando que ele está melhorando a situação financeira e atuarial deles. Então, pode ter essa manutenção da conformidade, porque numa fase específica, ele pode apresentar um plano de equacionamento alternativo, né? Alternativo com fundamento técnico, talvez até um pouco mais alongado do que a portaria 1467 estabelece. Aí o Ministério da Previdência vai ficar acompanhando se aquela governança está boa e se aquele plano tem contribuído, de fato, com o equilíbrio financeiro e atuarial. Aí nada impede que ele renove esse acompanhamento e ele permaneça regular, mesmo que o plano esteja um pouco diferenciado da regra geral. Então, qual é o objetivo desse plano, né, de módulos e fases? Né, pontos importantes. Poderá ser alcançado por vários entes, não necessariamente apenas os que tiverem hoje CRP judicial ou desejarem alcançar o parcelamento especial. Para os que desejarem alcançar o parcelamento especial, é obrigatório. Tá? É obrigatório. O RPPS terá que ser proativo, né? O Ministério não vai emitindo o CRP emergencial, o ente vai ter que fazer a solicitação, porque com a solicitação vai ter esse comprometimento também de cumprimento por meio emergencial e vai comprovando a evolução e o atendimento dos requisitos do programa. E também uma possibilidade, está na portaria, uma possibilidade de um acompanhamento pelos tribunais de contas também. Tá? Essa é a ideia principal desse plano que está sendo construído. E o que ele visa? A regularidade dos entes federativos. Reforço, hoje nós temos aproximadamente 30% dos entes com CRP judicial. Então, nós temos que buscar auxiliar os entes na regularidade desses critérios e, mais importante, que eles mantenham essa regularidade. O objetivo é que, que ocorra, né, no segmento essa mudança de cultura, e agora, com a decisão do STF, não tem como ser diferente, porque os que têm CRP judicial, a tendência de fato é cair, né? O controle judicial ele vai ficar garantido, o próprio acórdão, né, prevê isso, só que ele traz situações para esse controle social, né? Desde que o ente não tenha déficit, né, ou que ele apresente um plano de equacionamento também razoável, né, e demonstre que aquele que o Ministério está solicitando não é razoável. Então, ele mantém a possibilidade de um controle judicial, mas também ele delimita quais os casos que fica garantido a esse controle. Então,
o objetivo desse plano é isso, que caminhamos todos no mesmo caminho e sempre buscando e mantendo a regularidade previdenciária, porque vai refletir no nosso objetivo final, que é a busca e o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, que é a maior dificuldade hoje, né, esses planos de equacionamento, em razão, né, desse passado, né, de um passado longo, né, onde não tinha as incorporações. A gente sabe, né, que tem incorporações, não tinha estudo de impacto, então vários fatores originam esse déficit, né? Falta de repasse, então são vários fatores, mas nós temos que sempre olhar à frente, o que está no nosso alcance hoje, para regularizar os regimes próprios, né? Regularizar essas pendências e que ele caminhe para a busca da regularidade, da conformidade e se mantenha regular, porque agora não tem mais essa judicialização do CRP. Aqui tem um material no site, bem importante para quem ainda não acessou, né, que está com alguma dificuldade no entendimento de alguns dos critérios, né, ou um ente que tem CRP judicial, que quer buscar a regularidade. Lá é bom que acompanhe já o extrato previdenciário, veja o que está regular ou o que está irregular e já busca essa regularização. Tem lá no portal, né, é site Ministério da Previdência Social, daí tem lá regime de previdência complementar, regimes próprios e previdência social. Aí no nosso portal lá, regimes próprios da Previdência Social, incluímos recentemente um link novo, que é o CRP, tá? E clicando lá no link do CRP, vocês vão ter acesso a esses materiais aqui, ó. Entendendo o CRP, e ali vai ter critério por critério, qual é o objetivo daquele critério, como faz para regularizar aquele critério, o que precisa ser enviado e o fundamento legal daquela exigência. Consulta a situação do critério e do CRP, aqui faz o link direto lá para o CADPREV, vocês colocam o nome do ente federativo, extrato interno, né, extrato externo, e tira lá o extrato de como está a situação do ente federativo. A relação dos entes com o CRP judicial, né, essa relação estamos atualizando mensalmente, né, essa aqui é de final de junho, salvo engano, e orientações para solicitar a substituição do CRP judicial. Então, muitos entes o que têm feito, antes mesmo de cair, né, do CRP judicial ser revertida pelo Poder Judiciário, eles estão buscando a regularização dos critérios e solicitando essa baixa do judicial com a substituição para o administrativo. Tá? Essa solicitação pode ser feita via sistema GESCOM. Tá? Regularização dos critérios, se tiver tudo regular, é só solicitar via GESCOM a baixa do CRP judicial, substituindo para o administrativo. Um outro material recente que incluímos no nosso site é o de processo administrativo previdenciário. Então, são os PAPs, né, são os processos oriundos das fiscalizações, né, realizada por auditores fiscais, e esses processos são os que já foram concluídos. Aí, por isso que eles estão divulgados ali no site, porque eles já foram encerrados, mas ainda pendentes de regularização. Eles foram encerrados os processos, a instrução desses processos, mas está pendente de regularização. Então, é importante que vocês acessem esse material aqui e vejam se tem algum PAP aberto de regularização, pendente de regularização pelo ente federativo. Tem cópia de cada PAP ali também, tá? Aqui são os nossos principais canais de atendimento. O WhatsApp, quem ainda não tem o contato,
façam a cópia aí, é através dessa central de atendimento que vocês solicitam o agendamento de sala para serem atendidos pelos analistas de acordo com cada área, para solicitar alguma informação, para fazer o primeiro contato lá com o Ministério, com o Departamento dos Regimes Próprios e Previdência Social, é através desse canal aqui de atendimento. Então, salvem ali, é 61 20 21 5555, tá? Para qualquer agendamento. E fizemos lá agendamento para atendimento via webconferência, tá? São agendamentos e atendimentos individualizados, então, das diversas áreas. Se tiver dúvida sobre investimentos, sobre Comprev, compensação previdenciária, reforma da Previdência, o preenchimento de demonstrativos, dúvidas de CADPREV. Então, podem acessar aqui e pedir o agendamento através desse WhatsApp. E esse QR Code aqui, vocês cadastram bem rapidamente também, só colocando nome e e-mail, para receberem as informações via mala direta. Então, divulgamos periodicamente informações por e-mail também. O nosso informativo mensal, que ele é bem completo, ele consolida todas as informações, publicações que saíram naquele mês. Geralmente, ele é divulgado no último dia útil de cada mês. Então, quem ainda não recebe informações de mala direta através de e-mail, façam o cadastro ali, que é bastante simples, para que vocês fiquem sempre atualizados. Os desafios, né, para a sustentabilidade dos regimes próprios, eles continuam, né, eu acho que é o principal desafio dos regimes próprios, é o equilíbrio financeiro e atuarial, por diversos fatores. Hoje, esse número que eu passei para vocês de 2.132 regimes próprios existentes no Brasil, são todos os estados, todas as capitais e aproximadamente 40% dos municípios. Segundo os dados do último DRA enviado, né, que é o demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, nós temos 30 entes federativos com regime próprio equilibrados. O resto todos com déficit atuarial, consequentemente, tem que ter plano de amortização, né? Seja por alíquota, por aporte. Então, esse desafio, ele continua, né? Que é a sustentabilidade, que é a garantia de pagamento de benefícios, né? Que essa é a razão de existir de uma unidade gestora de regime próprio. E se tiver o déficit muito alto, vai comprometer, vai desequilibrar as contas públicas também, porque não é simplesmente fazer um cálculo atuarial e ele apontar uma alíquota de 50% e mandar a conta para o ente federativo, porque ele também tem suas contas para equilibrar. Então, esse desafio é um desafio que continua e é um desafio que o Ministério da Previdência Social está incumbido, né, de tentar, através desse plano de regularidade previdenciária, focar nele para que a gente busque essa regularidade cada vez maior, essa conformidade, e que vai, com certeza, contribuir com esse objetivo final, que é a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro e atuarial. E nós temos, né, um instrumento garantido, que é um instrumento de governança, o instrumento da boa gestão. Ele está garantido agora também pelo Poder Judiciário. Está previsto nas normas, desde o decreto de 2001, como falei inicialmente, na Lei 9717, Lei 13.846, Emenda Constitucional 103. Então, o CRP, ele tem base constitucional, base legal, e agora ele está atestado, né, a sua constitucionalidade está atestada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, um instrumento de governança para a boa gestão está garantido.
O desafio para a sustentabilidade, ele continua, mas o importante é estarmos, como falado anteriormente, todos no mesmo caminho e buscando essa regularidade. Porque daqui a um ano, vamos pensar assim, vamos fazer esse marco, né? Esse evento que ocorre anualmente, vamos fazer esse marco. Daqui a um ano estaremos aqui, se Deus quiser, novamente, com uma outra realidade. Né? Eu citei para vocês aqui um número aproximado de entes com CRP judicial, 800. Citei para vocês que 62% dos entes com CRP judicial estão no pior patamar no ISP. Né? E podia citar vários outros dados aqui para vocês, mas vou me prender a esses dois. Então, ano que vem, a gente vai voltar aqui numa discussão falando da constitucionalidade do CRP, mas falando também dos avanços dos regimes próprios, dos avanços para fins de melhoria. Ah, serão todos que vão caminhar para o mesmo lado, para o mesmo caminho? A gente sabe que nem todos, porque não estamos lá no ente federativo, cada qual tem o seu. Mas a tendência é que a grande parte, a sua maioria, que já vem compreendendo a importância que tem a regularidade previdenciária, e o CRP é esse instrumento, né, que verifica essa regularidade, a importância que ele tem para aquele regime, para aqueles servidores, para o ente federativo como um todo e, consequentemente, para toda a população. Então, é um certificado que atesta que o ente, sim, adota boas práticas de gestão previdenciária e dá essa segurança, especialmente para os servidores que recebem hoje benefícios previdenciários e que vão receber logo adiante também. Então, esse é o recado e fico aberto também para alguns questionamentos. Obrigada. Bom, tá aqui, ó, Claudinha. É o Mário, de Diadema. Eu quero ser o primeiro a perguntar. Fazer uma pergunta bem simples. Eu não tenho nem como dizer. Parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Assim, não restaria outras dúvidas. Mais uma perguntinha. Quem assinaria o termo de parcelamento desse plano de recuperação? Seria o gestor e o executivo? Ou os governadores? O plano de regularidade previdenciária, a gente está trabalhando já nesse termo de adesão. Ele vai constar o nome do ente federativo, o responsável, no caso o prefeito, né, em caso de município, CNPJ, unidade gestora, representante da unidade gestora, CPF. Então, prefeito ou governador e representante da unidade gestora do regime próprio, no caso você. CPF está na lista. Por quê, né? O prefeito o município, né, ele adere, mas muitas dos encaminhamentos, né, dos demonstrativos, é a unidade gestora que faz diretamente. Então, vai haver o comprometimento, a assinatura dos dois. Boa tarde, Leonardo de Barretos. No caso do nosso município, a gente tem alguns já reparcelamentos que estão em atraso. Esses reparcelamentos, o município vai poder fazer um novo reparcelamento dele com base na PEC 66 ou não? Pode. A PEC 66, ela abre para parcelar, inclusive, retenção indevida de contribuição de servidor. Inclusive isso. Então, vai poder juntar tudo que tem de problema de passado, quem tem problema de passado, vai poder juntar tudo. E parcelamentos e reparcelamentos, vai pegar tudo, consolidar e virar um só. Olá, boa tarde. Breno aqui, procurador da Guarujá Previdência. Eu tenho uma dúvida, na hipótese de reiterados acordos de parcelamento que o município faça, e reiteradas vezes também é descumprido, porém a CRP está sendo emitida. A Procuradoria em si, ou o Conselho de Administração, precisa tomar alguma atitude, ou se a CRP está sendo emitida, está tudo certo? Vejam que a norma possibilita ao ente fazer o parcelamento em caso de atraso do repasse. Né?
e um reparcelamento. Um único reparcelamento no quantitativo de parcelas residuais ali, né? Não pode, você paga 10 parcelas de um parcelamento, quando for fazer um parcelamento, só reparcela em 50 vezes, não mais em 60, né? Essa questão de reiterados parcelamentos de um outro débito, né? Então, vamos dizer, atrasa-se 2 meses, faz um parcelamento, paga um, depois atrasa mais 2, faz lá seus 2, 3, 4 parcelamentos no ano, né? O que ocorre? Para fins do CRP, é verificado lá o demonstrativo de informações previdenciárias e repasse, que é o DIPR. Então, tem que estar paga aquela contribuição mensal ou parcelada. Aí o DIPR vai ficar regular, o CRP vai estar ok. Então, para fins do CRP, vai estar ok. Mas o que é feito lá no trabalho da parte da fiscalização, né, da nossa auditoria lá interna? É feito um monitoramento e onde alguns entes federativos mostram que tem reiterados parcelamentos, a auditoria faz um acompanhamento especial. Então, eu sei que, não lembro agora se foi esse ano ou final do ano passado, foi feita uma ação específica nos entes federativos que tiveram mais de X parcelamentos no ano. Então, é feito um acompanhamento para entender o que está acontecendo. Teve uma região lá, o Rio Grande do Sul, que passou por aquela catástrofe. Então, tem situações, né? Entes que passam por enchente. Então, é feita auditoria focada nesses entes também. E eu sei que tribunais de contas, né, cada qual tem a sua política de atuação também, mas tem tribunais de contas que atuam especificamente nesses entes federativos. Vou dar um exemplo. O Tribunal de Contas de Santa Catarina, até foi um painel apresentado num congresso que teve em Foz do Iguaçu, da ABPEM, foi em junho. Teve um painel do Tribunal de Contas lá, e o Tribunal de Contas de Santa Catarina apresentou, e tem o relatório depois, se tu quiser. Eles viram que o ente federativo atrasou o repasse num determinado mês, final do ano, e ele tinha dinheiro em caixa. Então, ele multou aquele gestor e fez ele realizar o recolhimento. Então, vai de uma atuação também do Tribunal de Contas nesse sentido, e objetivamente, então, para fins do CRP, o DIPR, se tiver repassado, mesmo com o parcelamento, vai estar regular, não vai ter impedimento de CRP. Mas a parte da fiscalização tem uma atuação também focada nesses entes. Guerra, de São Paulo. A minha pergunta é o seguinte: você disse que quem assina quem assina o parcelamento é o gestor e o prefeito, no caso da cidade. O plano de adesão ao programa, não ao parcelamento. O Conselho Deliberativo delibera alguma coisa nesse sentido ou não? Para autorizar o parcelamento ou adesão? Sim. Não, a não ser que a sua lei local dá essa competência para o Conselho. Porque a norma geral, ela diz que pode o ente federativo realizar o parcelamento. Então, não é competência do Conselho, exceto se a sua lei local estabelecer que é competência do Conselho autorizar o parcelamento. Tá? Mas a norma geral não condiciona a aprovação do Conselho. Sou Eduardo, boa tarde, obrigado pela palestra, sou do Instituto de Previdência de Diadema, e lá nós temos o CRP judicial, né? Aí, qual que é a orientação do Ministério quanto a, se fizer esse parcelamento, entrar com pedido para o CRP administrativo, desiste da ação judicial, ou qual que é a experiência? Mantém o CRP por liminar judicial em paralelo com esse administrativo, com esse emergencial, né? E outra pergunta também, pela experiência, você já viu algum órgão que conseguiu o CRP por sentença de mérito, sem ser por liminar? Chegar assim, seria isso. Eduardo, né? Isso. Vocês estão com o CRP judicial lá 1 ano e pouco, né, aproximadamente, salvo engano, assim, que é público, né? Desculpa, assim, mas assim, você tem débito lá a ser parcelado, né? Então,
vocês vão poder alcançar, né, o parcelamento especial, vão poder aderir ao programa de regularidade. Para isso, vão ter que fazer o parcelamento de débitos que eventualmente estiverem em aberto. E aí vão poder também solicitar a baixa do CRP judicial, que vai, que vai transformar ele, não vai ser administrativo, ele vai ser um CRP diferente, o emergencial, como se fosse o emergencial. Porque o ente vai ter que comprovar que ele está buscando a regularidade previdenciária, senão ele não vai ter esse CRP renovado. E ele vai, sim, um dos comprometimentos desse programa de regularidade é ele ter que desistir, no caso da ação judicial, e não ingressar com outra ação com o mesmo objeto. Assim, porque não faria sentido, né? E sobre o teu segundo questionamento, sim, né, alguns entes obtiveram o CRP via liminar e essa ação já tramitou e tem julgamento já de sentença em primeiro grau e está em fase de recurso. Já recebemos, né, baixa de CRP judicial através de uma decisão de tribunal, né, através de desembargador, revertendo a decisão de primeiro grau. Então, não é porque está em fase de recurso que não é possível reverter. Então, sim, tem uns que já tinham liminar, sentença confirmada em fase de recurso. Tem ações que, inclusive, já têm recurso julgado, mas aí a AGU, que é a que representa efetivamente, né, a União nessas ações, vai verificar a possibilidade, inclusive, de uma ação rescisória, né, se tiver dentro do prazo, e tem outras teses lá já sendo construídas para que, mesmo quem já tem ações transitadas em julgado, consigamos fazer a reversão também. Tá, obrigado. Essa dúvida era realmente para saber o alcance disso. Se conseguir um CRP com trânsito em julgado, por exemplo, até quando ele vale? É definitivo? É para sempre? Tem um período? Né? Aí vai depender do caso. O trânsito em julgado são muito poucas, tá, Eduardo? No âmbito Brasil, são poucas mesmo com trânsito em julgado, mas aí a AGU já está trabalhando nisso também, né? O que puder ser através de ação rescisória, que tem um prazo de 2 anos também, né, para rescisória, mas também uma outra ação, porque o CRP, ele não é de eterno, né, ele tem uma validade de 6 meses. Então, ele pode ser tratado como trato sucessivo, mas aí a AGU tá já estudando as teses para cada caso. Mas o caso de vocês, acho que está em liminar, né, Eduardo? Está em liminar ainda, é recente, né? Né, liminar. Fácil. Cláudia, boa tarde, meu nome é Rosana, eu sou de São Paulo, IPREM. E ainda que você esteja assim, mais focada, né, no CRP, eu tenho que aproveitar um pouquinho, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, porque, assim, quando a gente olha para a PEC, com certeza é para ajudar os municípios, ou, vamos falar, a sociedade, para que essas dívidas, né, que há municípios em diferentes situações, por má gestão, não vou nem entrar nisso, se é falta de dinheiro, se tem mais aposentado, menos ativo, mas, assim, nós temos municípios com sérios problemas, outros, como você falou, mantém, né, mas eu acho que a maioria tem déficit, como você mesmo disse. Então, assim, para o servidor, né, em geral, qual além, claro, do equilíbrio financeiro e atuarial, qual é o benefício? Uma vez que, assim, primeiro, você coloca para 25 anos um pagamento, 25 anos, né? E há uma redução também, uma proposta de redução da taxa, né, me ajudem, de juros. Né? Então, assim, esse equilíbrio entre resolver o problema do município, né? Então,
vamos pensar em precatórios alimentares, que a gente, no momento, não tem, né, algo muito certo, mas como fica isso, né? Porque, assim, são dívidas que já vêm de anos e anos e anos. Aí você aumenta o parcelamento. Aí, depois, você dá um jeito, modo de falar, né? Você busca propostas para regular a situação daquele município, né, como você disse. Aí ele recebe lá o certificado, se ele tiver um outro problema, né, você disse também que isso vai ser verificado, mas como que fica esse equilíbrio? Luciana, né? Rosana, desculpa. Então, Rosana, aquele comparativo que eu citei da emenda 113 do parcelamento 2021, né, ele possibilitou o parcelamento, né, em 240, à época, claro, que criou as condições da reforma. Então, esse parcelamento, conseguiu-se que fosse incluída, inclusive, essa adesão ao plano de regularidade, porque, veja só, entes com CRP, quando eu digo judicial, imagina todo tipo de situação, porque eles são os piores, via de regra, no índice, né? Então, tudo irregular, em repasse, e outras irregularidades, inclusive nos quesitos de transparência, não enviam nem as informações necessárias. Então, simplesmente possibilitava ele empurrar o débito, né, para mais 25 anos. E aí, via de regra, também o gestor, ele pensa nos 4 anos do mandato dele. Então, quanto mais ele conseguir diluir, depois o outro vai pagando, né? Então, com essa possibilidade de incluir o plano de regularidade, nós enxergamos como uma possibilidade da regularização de todos os critérios e a manutenção dessa regularidade, com foco na governança e na transparência, né, e na busca desse equilíbrio. Então, assim, o prazo não ia mudar, porque esse projeto veio do Congresso, o segmento, né, CNM, frente, é um pleito dos prefeitos, especialmente, né, dos estados também, mas é um pleito que eles já estavam lutando há 2 anos. Então, ele ia passar de alguma forma. Então, conseguiu-se incluir essa possibilidade desse plano de regularidade para que tenhamos uma gestão mais focada nesse equilíbrio mesmo e na transparência nas ações. Não ficar só no parcelamento. Mas eu entendo porque, eu entendo a tua visão, porque, assim, né, vê assim, mas ele está possibilitando pegar toda a dívida e jogar para 25 anos. E o servidor, onde fica nessa história? Né? Então, entendemos que um ganho é isso, que a gestão vai estar mais organizada com esse plano, e ele vai aderir a esse programa e ele vai se comprometer a ficar regular. E se ele descumprir as condições desse plano, do envio das informações, pagar dívidas, né, futuras a partir desse parcelamento, ele vai ter o parcelamento especial de 25 anos, ele vai ficar suspenso, ele vai perder esse parcelamento. Justamente porque essas condições vão estar amarradas num plano de regularidade. Então, esse parcelamento tem essa particularidade que a gente vê como um ganho para todos. Daí fica, inclusive, para o servidor, que é ele que é o segurado do regime e vai receber dali diretamente. Né? Então, essas condições que ele vai aderir quando do parcelamento, e ele vai ter um prazo para se regularizar, mas se ele descumprir essas condições, ele perde o parcelamento especial. Então, vai ter essa amarração, para não pegar como o colega lá, mas está parcelado e reparcelado, agora pega, junta tudo. Não que não tenhamos uma emenda assim daqui a 2, 3 anos também, só que o programa de regularidade vai amarrar que os débitos que eventualmente ele venha a criar logo adiante, ele vai ter que ter isso tudo pago ou parcelado. Aqui. Boa tarde, sou Rosângela, atualmente conselheira fiscal da Guarujá Previdência. Talvez a minha pergunta não seja exatamente pertinente ao tema, mas não posso perder a chance de perguntar. Nos casos em que a administração deixa de transferir, de recolher as contribuições
patronais. Qual é o papel exatamente do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração? As contas da autarquia estão corretas, mas falta contribuição. E é uma dúvida eterna na nossa Previdência, se aprovamos essas contas ou não, uma vez que não há erro nas contas da autarquia. Não depende da autarquia. Ela oficiou, cobrou, mas falta dinheiro. Devemos aprovar essas contas? O Conselho Fiscal deve aconselhar ao Conselho de Administração que aprove essas contas ou não? Olha, Rosângela, na atuação especificamente, vamos, Conselho Fiscal, né? Os dois conselhos, sim. Está lá, né? Na lei local vai estar as competências, né? De cada conselho, né? Conselho Fiscal, olhar os balancetes, né? Mensais, relatórios de repasse, de contribuição. O contador só pode lançar o que entrou, né? Ele lança o que de fato ocorreu. Então, ele vai lançar o que entrou, só que não entrou 100%. O que uma auditoria, né, no caso de uma auditoria lá naquele regime, vai verificar? Vai verificar as atas do conselho, se eles apreciaram, né, aqueles balancetes daqueles meses especificamente, se eles perceberam, né, que não houve repasse, se consignaram isso, não que os extratos do regime próprio não estejam corretos. Está correto porque retratou o que de fato entrou, mas faltou, né? Mas isso foi uma informação que vocês tiveram conhecimento, né? E o que também a auditoria cobra muito, não só do Ministério, mas Tribunal de Contas, que havendo atraso no repasse daquele mês, né, o dirigente faça uma notificação lá para o representante do ente federativo, se for o caso, prefeito, notificando ele daquele atraso. Né, então, verifica tanto a atuação do dirigente, né, e caso ele não faça, talvez o papel do Conselho Fiscal é esse, ou do Conselho Deliberativo. Né, ver se o dirigente, né, notificou o prefeito, né, em relação ao atraso para ele fazer o recolhimento no prazo. E caso ele não possa... não sendo pagos. E aí a norma geral, ela possibilita ao ente fazer o parcelamento. Né? Então, vocês estão fazendo o papel de vocês de consignar em ata, né, ou mesmo o dirigente notificar o prefeito para fazer o recolhimento. Né? Vocês não podem ir lá fazer ou forçá-lo a fazer. Então, na auditoria, numa eventual auditoria, vão verificar essas atas e o papel de cada um nisso. Mas o recolhimento a quem cabe? Ao ordenador de despesa lá do município, no caso, o prefeito também, né? E aí, quando abrir a possibilidade de um parcelamento, ou quando ele desejar fazer esse parcelamento, né? Ou quando implicar num impedimento de renovação do CRP, ele vai fazer esse parcelamento. E precisa ter autorização de lei também. Obrigada, pessoal. A gente continua na sala ali ao lado. Obrigada.